E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao BCD Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos juntos aqui começando mais uma leitura e o assunto que eu trago hoje para a gente olhar nas cartas é o que ele ou ela está pensando sobre nós, como está a cabeça dele ou dela. Então um vídeo para te ajudar a entender como está a cabeça desse ser, de quem você gosta, porque às vezes eu tenho certeza que você fala bem assim, né? Eu queria entender a cabeça desse ser, eu queria saber o que esse ser quer da vida comigo, né? Então a gente vai te passar justamente esse tipo de resposta aqui na nossa leitura. Para participar você vai escolher baralho da esquerda, junto com a raulita azul aqui, ou da direita com quartzo fumê, certo? Vai escolhendo aí. Quem está chegando agora no canal, se inscreve, ativa as notificações para não perder o que vem pela frente e deixa o like para você apoiar a sequência desse trabalho que eu faço para você. Com o like, o vídeo alcança mais pessoas e assim o canal tem uma tendência maior a crescer e se o canal puder crescer, estaremos cada vez mais juntos, beleza? Então, vamos nessa. Dica de sempre para você que de repente está com dificuldade para fazer a sua escolha aqui, pausa o vídeo. Aí você escolhe com calma nesse momento para seguir com a gente. Eu já vou partir pelas cartas da esquerda, então vamos lá. Bom, temos as cartas aí. Vamos começar a conversar então. O que dá pra gente olhar? Galera, é o seguinte, pra gente falar então dos pensamentos dele ou dela, de como tá a cabeça, né? É alguém que pensa em coisas boas com você, certo? Então nós temos a carta dos pássaros, que foi a primeira colocada na mesa, falando de ideias dele ou dela, no sentido de poder compartilhar a vida com você, de um poder contar com o outro, tá? Passando por altos e baixos, né? Por bons momentos e também por dificuldades. A carta da cruz fala a respeito disso, né? Alguém que pense em estar com você, não só quando for para aproveitar a vida, mas também quando a gente precisa mais de alguém, né? Então isso já traz uma ideia de alguém levando as coisas mais a sério. Nós temos essa plantinha aqui, que é mais conhecida como a carta do trevo, né? Na maioria dos baralhos aparece como trevo. E é uma carta que traz esperança. Então é alguém que tem expectativas, que pensa no futuro entre vocês, no que pode surgir, né? Então tem um clima leve aqui, alguém confiante, porque é uma carta de boa sorte, tá? E a casa, que vem aqui na sequência, está falando sobre afinidades, uma sensação de familiaridade. Então alguém que pensa que vocês juntos pensam igual em vários momentos, né? Sobre diferentes situações. Então, vocês conseguem ali, apesar de divergências que podem acontecer naturalmente, né? Conseguem pensar da mesma forma, um somando ideias ao outro ali. Então, isso gera uma sensação que é de conforto, né? Que é de familiaridade, que é legal, que favorece, tá? Então nós temos aqui bons pensamentos nessas primeiras três cartas, né? E a próxima carta que eu vou pegar vai mostrar, de repente, onde podem existir dificuldades entre vocês, né? Onde você, de repente, pensa assim, poxa, não sei, parece que a pessoa trava em dados momentos, né? Tem tudo para acontecer, parece que tá tudo certo, mas aí a pessoa enrosca ali, né? E se demora numa situação, a gente poderia aproveitar melhor a vida em determinados momentos e a pessoa não deixa fluir. Então, você pode ter esse tipo de sensação, né, com a pessoa de quem você gosta aí. E você pode me relatar nos comentários se isso de fato acontece, tá? E o que vai explicar essa situação? Se ela se confirma ao seu caso?
essa carta, que é a dos caminhos, que pode mostrar uma pessoa indecisa em dados momentos, né? Insegura, com dificuldade para fazer escolhas. Então é aquele alguém que tem bons pensamentos com você, né? A cabeça dele ou a cabeça dela aponta nessa direção quanto a estar ao seu lado, mas falta às vezes a convicção, sabe? De querer viver e de se lançar para viver. Fazer escolhas na vida, tomar decisões, é pagar para ver, né? É sair de uma zona de conforto, é ver o que a vida tem para oferecer e quando a gente resolve abrir mão de algumas coisas para ter outras. Então pode ser alguém que trava nesse ponto aí da jornada, né? E fica ali na encruzilhada sem saber que caminho pegar, certo? Então essa carta pode explicar uma dificuldade entre vocês aí. Se você me confirmar nos comentários, que é o que você percebe. Poxa, eu sinto que tá tudo bem entre a gente, que tem um clima legal, mas na hora de fazer acontecer, a pessoa trava, né? E você fica, caramba, por que disso? Então, inclusive você pode acabar pensando besteira, porque pode te surgir a ideia, por que não, né? A seguinte ideia. Será que é porque tem outra pessoa? Será que é porque quando poderia estar comigo, na verdade tem outra ou tem outro? Não, não é isso. Não temos cartas aqui mostrando alguém com esse tipo de comportamento com você, que traia a sua confiança. O que eu sinto nas cartas realmente é alguém com dificuldade para firmar o pé, sabe? Na vida, para tomar resoluções, pegar um caminho e trilhar e vamos lá. É arriscar para viver. É aquela pessoa que trava ali na hora das escolhas, na hora de realmente trilhar um caminho. E aí fica meio empacado o negócio, né? Então, essa carta pode explicar muito realmente das dificuldades entre vocês. Eu falei sobre alguém que não te trai e a carta do cachorro bem no meio da mesa realmente afasta essa hipótese, né? Porque poderia ser uma preocupação sua. Se você está aqui para querer saber o que a pessoa pensa, o que está na cabeça dele ou dela, de repente pode ser que haveria outra pessoa nos pensamentos. E não é o caso, certo? E alguém que espera isso de você também, né? É alguém que na verdade tem como um valor importante a coisa da fidelidade e da lealdade, né? A torre, galera, nessa linha de cartas ali, junto com os caminhos, explica um pouco mais da situação que eu estava relatando sobre dificuldades que vocês podem ter juntos, daquela pessoa que te deixa confusa ou que te deixa confuso pelo modo de agir, né? Porque quando você sente que tem tudo para acontecer, simplesmente a pessoa arrega, vamos dizer um português claro, né? Parece que falta coragem de viver, né? E é mais ou menos isso, porque os caminhos mostraram então a dificuldade de tomar decisões, de fazer escolhas, né? E alguém que acaba aqui, olha, se trancando nessa torre, que mostra o lado mais introspectivo, é quando a pessoa sente que está ali com o peso da vida sobre os próprios ombros, quando tem um caminho para seguir e não sabe para onde ir, então é aquela pessoa que se fecha, quer saber, eu vou ficar aqui mesmo, né? E aí dá uma afastada. E é onde você pode pensar besteira. Peraí, se afastou de mim, de repente parou de conversar, estava aqui na maior e aí deu uma esfriada. O que está acontecendo? Será que tem outra? Será que tem outro? Não. É alguém que não sabe o que fazer e aí acaba se trancando na torre ali no lado mais introspectivo, como um mecanismo de defesa, como uma fuga de responsabilidades da vida, tá? São cartas que podem mostrar esse tipo de situação, de uma pessoa que foge de responsabilidades. Outra coisa, então, que você pode perceber aí e pode me dizer nos comentários se vai se encaixar a você, né? A sensação que você tem de que tá tudo fluindo, de que tá numa boa, de que vocês se encontram, de que a coisa rola, mas aí quando surge o assunto de relacionamento, você vê a pessoa dando uma saída pela tangente. Alguém que foge de responsabilidades, né? Que não tem maturidade de repente para assumir algo mais sério. Apesar, né, de nós vermos aqui que a vontade disso existe, tá? Então, eu falei para vocês, né, dos pássaros, alguém que quer estar ao seu lado, quer estar nas horas boas, tanto quanto nas necessidades, né? Mas a gente vê uma dificuldade de assumir responsabilidades. É alguém que pode ter um medo de cobranças da vida, né? Isso pode mostrar imaturidade em alguns momentos. E talvez seja alguém assim, não só no amor, mas você pode perceber que a pessoa
pode de repente ter esse tipo de comportamento para lidar com a vida de modo geral, com outras ideias também, tá? Aqui na parte de baixo, então já veio a cruz, que nós explicamos um pouquinho. A cruz vai ter um outro aspecto aqui, que aí é um aspecto interessante de alguém que sente que vocês juntos podem vencer dificuldades, né, pela força de um sentimento, certo? Inclusive, pode ser alguém que entende essa questão aqui de dificuldade para assumir responsabilidade, para tomar decisões, para firmar o pé no caminho, é alguém que entende que tem dificuldade para isso. Pode ser uma dificuldade emocional que a pessoa tem, né? Às vezes, com uma análise superficial, a gente acha que é alguém leviano, né, que não quer responsabilidade porque só quer brincar. Não, a gente não está vendo aqui alguém que quer brincar com você ou que só esteja buscando algo casual. Pode ser uma dificuldade emocional, pode ser alguém que sinta muito o peso de cobranças da vida e não sabe administrar isso muito bem, tá? Então pode ser alguém que sabe dessa dificuldade e que reconhece, e de repente até mesmo esse ponto está na carta da cruz, como algo que a pessoa entende que pode vencer na sua companhia, porque é alguém com quem ele ou ela se sente confortável, né? Ele ou ela se sente confortável com você. A carta da casa traz um sentimento aqui familiar, que é seguro, onde fica convidativo para a gente falar também das próprias fragilidades e buscar apoio no outro, né? E ali nós temos a carta das flores, então, que fala de alguém que gosta de você e são sentimentos sinceros, tá? Isso é importante, realmente, para você saber que não é alguém te traindo, não é alguém brincando com você. Se você percebe que a pessoa foge das responsabilidades, né? Ou que às vezes acaba dando uma esfriada, porque é aquele alguém que trava diante de responsabilidade, de compromissos, de cobranças, né? Apesar de querer viver situações mais profundas. Então, esse é o cenário, né? E a carta do jardim aqui fala um pouco mais sobre a vontade dele ou dela de conviver com você, né? De vocês poderem lançar sementes juntos para colher frutos juntos. Então, isso mostra realmente um pensamento de alguém querendo estar com você, mas com dificuldades emocionais, eu diria, né? Eu não sei se isso tem a ver com a personalidade, né? Ou se de repente vem de algum trauma do passado, de uma experiência negativa de um relacionamento anterior, onde a pessoa se colocou para querer viver tudo isso também e aí tomou uma punhalada, né? Essas coisas acontecem e a gente realmente, de modo inconsciente, inclusive, pode trazer, né, para uma sequência do que a gente se propõe a viver, uma certa dificuldade ali no que diz respeito a encarar as coisas com mais profundidade, apesar desse desejo, tá? Então, isso daqui te ajuda a entender um pouco melhor aí, pelo menos, a cabeça do ser de quem você gosta, porque eu queria saber o que vai na cabeça desse ser, o que esse ser quer da vida comigo, né? Então agora isso te ajuda a entender alguns pontos, né? E aí eu quero que você deixe para mim nos comentários as suas impressões sobre essa leitura, mas vamos aos dados ainda para a gente poder saber um pouco mais. Então veio o número 2 ali sobre a carta dos caminhos. É interessante porque o número 2 é a dualidade, exatamente a situação da encruzilhada, que é a própria carta dos caminhos. Não sei se eu vou para cá, se eu vou para lá. Na hora de ter que me resolver, eu travo, né? Falamos aqui dessa característica da outra pessoa. O número 2 ali sobre os caminhos reforça então realmente essa dificuldade e te ajuda de repente a olhar de uma forma mais compreensiva para certas reações que ele ou ela tenha com você. Quando você às vezes pode ficar muito brava ou muito bravo porque você acha que é por mal, você acha que é alguém brincando com seus sentimentos, mas não é. É alguém que realmente não consegue firmar o pé em dados momentos, não sabe o que fazer. E aí não sabe o que fazer, se tranca na torre, né? É isso, galera. Mas olha, 2 vezes o número 6 fala de alguém querendo se harmonizar com você, né? O número 6 é sobre harmonia, é sobre bons sentimentos. Então, para falar do que a pessoa pensa, do que a pessoa quer, do que tem na cabeça, eu diria que é alguém que idealiza uma vida com você, mas que precisa superar algumas questões internas, emocionais, para poder ter mais o que oferecer, né? Para poder te corresponder melhor, inclusive, certo? Então agora sim, fechamos para você. Vamos recolher aqui e trazer o outro baralho.
aqui, então, as cartas com o quartzo fumê. Seu jogo está aberto, então vamos lá, falar do que a pessoa pensa, de como está a cabeça dele ou dela em relação a você, né? Carta das nuvens, que veio aqui no comecinho, né? No início aqui nós tivemos as nuvens, a chave e os lírios. Então, são pensamentos aqui no sentido de alguém que entende que vocês talvez não estejam em um bom momento, né? As nuvens, de repente, trazem aquela sensação de incertezas, de angústia, de ansiedade, porque parece que tem certas coisas que estão mal resolvidas e que precisam se resolver, coisas que não estão muito claras e precisam ser esclarecidas. Então, pode trazer um momento meio tenso entre vocês no modo dele ou dela de ver a relação ou de ver a conversa, né? A forma como vocês estão lidando um com o outro, tá? Então, é a sensação de que às vezes pode faltar transparência, né? Esse tipo de coisa. Mas nós temos na mesma linha ali com as nuvens, então, a chave, que traz energia de solução, de se poder resolver as coisas. Então, alguém que também sente que vocês têm maturidade para sentar, para conversar, para esclarecer, para resolver, para dissipar essas nuvens ali, para vocês ficarem em harmonia, para ficarem numa boa, tá? Então, essas cartas podem mostrar, inclusive, aqui alguém pensando em voltar com você, caso você esteja aí mentalizando o seu ex ou a sua ex. Por quê? Alguém pretendendo resolver ali as tensões, né? As coisas que não estão muito claras para uma reconciliação. A carta dos lírios fala muito a respeito disso, tá? E junto também com as flores que veio aqui embaixo. Então, são pensamentos de volta, se você está aqui pesquisando justamente essa possibilidade. Então, temos caminhos para isso, tá? Fora dessa ideia de volta, então, realmente, o outro contexto que eu estava dizendo, né? Da sensação de que há algumas coisas que não estão muito claras, um clima meio tenso a dois, se para você não está, pelo menos na forma dele ou dela de ver, está, né? É uma pessoa que está sentindo uma certa tensão entre vocês por coisas que não estão sendo bem ditas, né? E aí a chave e os lírios, então, o caminho para que isso se resolva. Ou seja, nada muito preocupante ali também, tá? Então, se a pessoa está meio distante de você, se você sente que deu uma esfriada nas coisas, deu uma afastada, é só para poder entender melhor. É aquele alguém que se coloca um pouquinho à parte, né? Para ter um ângulo diferente para enxergar as coisas, mas não é nada preocupante entre vocês. Não é alguém que, por exemplo, deixa de estar com você por ter outra pessoa. Então, se você tem um medo aqui de traição, não precisa se preocupar com isso. Não é o que as cartas mostraram. As cartas não estão mostrando esse tipo de comportamento, tá? Na linha de baixo, nós temos uma situação que aponta para algo parecido com o que a primeira linha nos relatou, né? Porque aqui nós temos o chicote, que pode ser uma situação conflitante entre vocês, então, que pode ser, novamente, bem resolvida pelo o que vocês têm a apresentar juntos, né? Um ao lado do outro. Então, aqui vem uma energia de compreensão para se poder tratar dos problemas e aí apontar para o horizonte, para vocês terem perspectivas juntos. Então, essas cartas mostram, né? Alguém querendo resolver problemas, tratar das coisas para poder realmente eliminar energias negativas. Então, nós temos bons pensamentos aqui, boas ideias dele ou dela, boas intenções, no sentido de alguém que percebe que a coisa não está muito legal em alguns aspectos e querendo resolver. Atitude para isso com a chave, vontade de estar ao lado com os pássaros, né? E alguém fazendo planos, já que é uma leitura sobre pensamentos,
alguém fazendo planos com você, pensando no que vocês têm para viver mais para frente. Ou seja, não é alguém olhando para você, considerando só o momento. Ou seja, não é alguém que quer algo casual, tá? Porque se faz planos, vai além disso. Então a gente percebe aí um sentimento mais profundo, né, que existe, inclusive aqui na Carta das Flores, que está na mesa para nós, mostrando alguém que gosta de você e que são sentimentos sinceros, que geram a vontade de compartilhar a vida, alguém pensando, então, nisso com você, nas oportunidades que vocês podem criar juntos, né, o quanto vocês podem desfrutar da vida juntos, isso está na Carta do Jardim, e falando sobre o jardim junto com as estrelas, onde aqui estão os planos a dois, né? Aqui também é sobre plantar para depois colher, né? Então, alguém pensando em você, realmente considerando situações em longo prazo, né? Para viver coisas que possam valer a pena e que sejam construídas a dois. E a árvore reforça isso também, porque a árvore traz a energia de algo que se deseja viver, que é duradouro, onde frutos são colhidos ali, né? Considerando uma situação de convivência. Então, olha que interessante essa linha de baixo. No jardim, vocês têm ali um espaço onde vocês vão lançar sementes para poder colher os frutos. E olha o que vem como a colheita entre vocês, né? Um jardim florido, um jardim ali que gera frutos, né? Então nasce flores, nasce árvore nesse jardim, ou seja, é alguém que entende que há aqui um terreno fértil entre vocês para coisas boas acontecerem. É uma pessoa esperançosa, né? Otimista com o que vocês têm para conquistar juntos, tá? Então, essa leitura te afastou preocupações no sentido de, às vezes, você achar que é alguém que te trai, porque tem hora que não está com você, tem hora que não quer muito conversar. Pode ser em função disso aqui, tá? Às vezes, algumas desconfianças, sim, que a pessoa pode ter, alguma coisa que você faz, alguém com quem você conversa, que a pessoa fica ali querendo entender. Então, às vezes, para não te deixar perceber insegurança, é alguém que, ao invés de perguntar quem era fulano com quem você conversou, né, o que que você fez ali que eu não entendi muito bem e tal, é aquela pessoa que, como eu expliquei, se afasta para enxergar as coisas por um ângulo diferente, para procurar entender sozinho ou sozinha. E não é alguém que tira conclusões precipitadas ali, tá? Isso pode gerar uma certa tensão, né? Pode angustiar um pouquinho, e é esse momento onde talvez você perceba que a pessoa fica um pouco distante de você, parece um pouco mais frio, um pouco mais fria, é porque está precisando entender melhor as coisas, né? E de qualquer modo, entende que vocês têm caminho para solucionar as dificuldades que aparecem, seja aqui com as nuvens evoluindo para a chave e os lírios, para a compreensão, para as virtudes, para as atitudes adequadas, né? Ou seja, aqui no chicote, evoluindo para os pássaros e as estrelas, onde juntos vocês conseguem superar conflitos e perseguir os seus planos, os sonhos aí. Então, para falar de pensamentos, é uma pessoa pensando em muito entre vocês aqui, né? Com o que foi explicado nas estrelas e no jardim. Então, é aquela ideia de se construir algo para viver, afastando completamente um pensamento de alguém que poderia querer buscar a sua companhia para viver momentos, para ter uma situação casual, né? Ou por algum tipo de interesse. Não, a gente vê sentimentos que são sinceros e vemos uma situação aqui que é realmente de poder plantar para colher, né? Ou seja, é muito sobre relacionamento essas cartas aqui, no que diz respeito ao que a pessoa pensa entre vocês, o que idealiza, o que planeja, tá? Então, uma leitura bem interessante, eu diria. Portanto, se você está com dificuldades aí agora, né, com ele ou com ela, e está querendo entender o que vai na cabeça desse ser, o que esse ser quer da vida com você, aqui, né, te deixou entender, essa leitura te deixou entender pontos importantes, tá? É que é assim, cada um tem um modo de conduzir as coisas, de expressar, e aí talvez, vamos dizer, uma hipótese também, você seja uma pessoa mais emotiva e você precisa sentir e ver muitas demonstrações, e aqui nós temos alguém que às vezes tenta resolver as coisas por si mesmo, né? Que às vezes não quer preocupar, às vezes não quer transparecer uma insegurança, então dá aquela distanciada para entender melhor uma situação, né? E essa pode ser, por exemplo, uma reação muito diferente da sua. Por quê?
Talvez você, se desconfiar de algo, você não vai fazer cara de paisagem para entender o que acontece. Você vai querer satisfação, você vai querer saber, vai querer conversar a respeito. Talvez não seja a forma da outra pessoa de fazer, né? Então isso é que pode, às vezes, te causar uma estranheza, te dar um ar assim meio de lidar com uma pessoa enigmática e que às vezes pode preocupar, né? Porque será que tem outra? Será que tem outro? Vimos que não. E vimos que as ideias são muito positivas aqui dele ou dela com você, quanto ao que a pessoa pretende viver ao seu lado, tá? Então, conflitos podem ser superados aí com facilidade. Vamos ver nos dados o que a gente tem antes de encerrar a leitura para você. Número 1, número 4 e número 6. O número 1 e o número 6 caíram ali sobre os pássaros, mostrando bastante abertura que esse alguém tem também para poder lidar com você. Então, provavelmente é uma pessoa que, apesar de ter ali os momentos de conduzir as coisas de forma mais reservada, também oferece bastante abertura, né? Quando você precisar tocar no assunto, olha, então tudo bem, vamos conversar, né? Isso ajuda bastante para a harmonização, para que vocês juntos possam conduzir as coisas, né? Então a carta dos pássaros falando disso, da comunicação fluindo entre vocês, né? Momentos leves, tá? E também a importância de se entender o tempo certo para cada coisa, certo? Aqui a gente tem alguém considerando esse fator também. Então não é uma pessoa agindo na base da afobação. Isso também pode ser algo que pesa para você às vezes, porque você quer as coisas e quer hoje, e quer agora, não quer esperar. E a outra pessoa não é assim. É alguém que planeja melhor as coisas, que busca viver cada coisa no seu tempo, sem pular etapas. Isso pode te deixar um pouco impaciente. Pode ser outro motivo que te gera preocupações, né? Porque você vai achar que é alguém que está te enrolando, mas não é. É só um jeito diferente de conduzir as coisas. E como é alguém fazendo todos esses planos com você, como nós vimos aqui, foi muito bonita essa parte da leitura, né? Então é aquela pessoa que realmente não quer pular etapas, porque existe uma consciência aqui do que ele ou ela está buscando viver ao seu lado, tá? Então não é na base da pressa, vamos gastar essa energia e viver tudo num dia só, como se não houvesse amanhã, tá? Não é alguém que vai se comportar com você dessa maneira, que talvez te passasse uma impressão de uma pessoa mais intensa, apaixonada, e às vezes é o que você quer ver, né? Não é exatamente o comportamento que a gente está visualizando, mas aqui aponta para uma situação muito consistente entre duas pessoas, tá? E o número 4 que vem sobre a chave, então é um número que mostra concretizações junto com a energia ali de coisas positivas, de soluções que a chave apresenta, então dá para esperar muitas coisas boas aí, partindo de atitudes dele ou dela com você, tá? Então é uma questão de você saber compreender, saber que a noção de tempo para as coisas pode ser diferente entre vocês e isso pode te deixar impaciente, isso pode te preocupar. Certas reações, às vezes, de se distanciar um pouco que ele ou ela tenha, podem te preocupar, mas é alguém ali que às vezes vai querer realmente resolver as coisas sozinho ou sozinha, se colocando um pouco à parte para compreender melhor, né, para dissipar essas nuvens. Então, não se preocupe com isso, procure relevar alguns pontos, né, para também dar espaço para as coisas boas acontecerem, né? Não bater de frente por tudo, eu acho que é uma dica legal, tá? Não dá para a gente querer que a pessoa seja completamente compatível a nós no modo de ser, no modo de ver a vida, né? Porque cada um também tem o seu próprio universo particular. E a gente está vendo energias que se combinam muito entre vocês aqui, né? Se vocês souberem administrar as diferenças, né? E ver que isso no fim das contas pode somar ao invés de atrapalhar. Tá legal? Então fico por aqui, galera. Essa foi a sua leitura para a gente falar dos pensamentos dele ou dela, como está a cabeça dele ou dela com você. Então, estão aí as suas respostas, as informações que te ajudaram a entender um pouco melhor essa questão. Muito obrigado pela sua participação. Deixa nos comentários algo que você queira comentar, né? As suas impressões, como você se sentiu com essa leitura. Eu agradeço muito pela sua presença. Um abraço e até a próxima.